Oi gente, tudo bom? Eu sou Alan Carvalho e esse é mais um Casos Estranhos. E no caso de hoje a gente vai falar sobre a história do menino Rui Pedro, um caso que aconteceu em 1998 em Portugal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço para você deixar o seu like aqui embaixo. Não esquece disso, se você é novo aqui no canal, é a primeira vez, ou se ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, porque isso me ajuda muito e ajuda o canal a crescer também. Então, bora pro vídeo. Rui Pedro Teixeira Mendonça nasceu no dia 28 de janeiro de 1987 em Lousada, Portugal. Ele era descrito como um garoto muito tranquilo, muito estudioso e que tinha muitos amigos, né? E que era também de fácil convívio, que fazia amizade facilmente. No dia 4 de março de 1998, Rui Pedro tinha 11 anos e estava brincando de bicicleta, algo que era bem rotineiro para ele. Era algo que ele fazia constantemente com seus amigos. No meio da tarde, por volta das 2 horas, ele chegou até sua mãe e pediu para ela que deixasse ele passar a tarde com um amigo chamado Afonso Dias, e esse amigo tinha 21 anos. Sua mãe, chamada Filomena, falou que não, e que se ele quisesse poderia continuar brincando de bicicleta em um terreno baldio, perto de onde ela trabalhava e de onde eles moravam também. Nesse mesmo dia, o Rui Pedro tinha uma aula por volta das 17 horas. O professor dele aguardou, o menino não compareceu, então ele ligou para a senhora Filomena para avisar ela e também para saber se o garoto tinha acontecido algo, né? Se ele estava doente e não pôde comparecer. A mãe dele falou que não estava entendendo o que estava ocorrendo, que ele deveria sim ir para a aula e ela começou a ficar preocupada. Rapidamente ela foi até o terreno baldio, né, para ver se o menino estava lá, se ele se encontrava brincando. Era um terreno onde muitas crianças ficavam brincando, principalmente de bicicleta, e um dia ou outro eles também faziam corridas de cavalo. A mãe chegou lá, não viu o Rui Pedro e ela começou a buscar pela vizinhança. Então, um senhor, né, um vizinho, acabou falando que ele encontrou uma bicicleta ali no local, que estava escondida atrás de uma moita, e que encontrou essa bicicleta por volta das 15 horas da tarde. Os pais do Rui Pedro acabaram reconhecendo a bicicleta, e ao mesmo tempo, a senhora Filomena acabou lembrando que o Rui Pedro tinha falado que ele gostaria de brincar com o amigo Afonso. Então nisso eles foram até a casa do Afonso, buscaram o Afonso, justamente para ver se o Rui Pedro estava junto com ele. O Afonso Dias, como eu disse, tinha 21 anos e ele acabou se tornando, né, amigo do Rui Pedro. E ele era descrito como um garoto bem crianção e que gostava de estar sempre ali com as crianças pela rua, e ele até frequentava a casa do Rui Pedro, ou seja, era um amigo da família também. Quando questionaram o Afonso se ele tinha visto o Rui, ele tranquilamente disse que não. Só que nesse mesmo dia, crianças acabaram falando que o Afonso foi até o terreno baldio, que ele foi com um Fiat Uno preto e que lá ele encontrou o Rui Pedro. E esse Fiat Uno era emprestado do irmão dele. Levaram o Afonso para a delegacia para dar uma declaração e nesse momento a comoção já foi bem grande no local, porque o avô de Rui Pedro chegou aos prantos pedindo, implorando para o Afonso falar onde estava o menino Rui Pedro, o que ele tinha feito com ele e até mesmo oferecendo dinheiro para ele dar qualquer informação. Nessa hora, o próprio Afonso começou a chorar, a falar que não sabia de nada, que ele realmente não sabia onde o garoto se encontrava, só que também ele falou que se quisesse encontrar o Rui, a primeira coisa que eles tinham que fazer era fechar todas as fronteiras. Junto, no mesmo momento, um primo do Rui Pedro começou a confrontar o Afonso sobre algo que eles tinham conversado na presença do próprio menino Rui Pedro. Falou que Afonso tinha convidado tanto ele quanto o primo para irem encontrar umas prostitutas em um local chamado Quintana da Costinha. Esse é um dos casos mais famosos de Portugal, justamente porque a polícia não iniciou as buscas rapidamente. Na verdade, a princípio eles nem estavam dando muito bola, né, sobre o desaparecimento do Rui Pedro, então a família acabou recorrendo à mídia justamente para divulgarem todo o canto, o máximo que eles pudessem, para assim eles acabarem encontrando o menino. Eles achavam que esse seria muito mais fácil de encontrar o Rui Pedro. O que aconteceu é que os familiares acabaram recebendo muitos telefonemas, muitos mesmos, muitos trotes. Em um certo momento, o senhor Manuel, que era um parente da família, acabou atendendo uma dessas ligações, onde no outro lado da linha tinha um menino que chorava muito e chorava desesperado, que queria ver a mãe dele, que queria a mãe dele, só que essa ligação foi muito curta. Logo alguém veio e desligou essa ligação, né, no outro lado da linha, e eles não tiveram como identificar, não tiveram como rastrear essa ligação de forma alguma. Nesse momento, então, a polícia até falou, né, orientou, né, os familiares para não atenderem mais as ligações, que agora eles iam acabar recebendo muitos trostes, justamente, né, pelo tamanho que o caso estava na mídia. Acabou se passando um mês e nenhuma nova informação, nenhuma pista concreta
de onde era ou de onde estava o Rui Pedro, qual era o paradeiro do Rui Pedro, acabou chegando, né, até a família ou até a polícia. A polícia, como eu disse, não estava ajudando muito, não estava correndo atrás, tentando realmente investigar, interrogando as pessoas para saber se alguém tinha visto o Rui Pedro naquele dia, se alguém sabia do paradeiro dele. Eles não estavam muito realmente interessados nesse caso. Foi então que saiu uma matéria na revista de Caras. Essa matéria foi feita pelo jornalista Nuno Rogério, onde ele e sua família estavam na Disneylandia. Só que, entre tantas fotos dessa matéria, uma acabou chamando muito a atenção. Na atração do Pinóquio, atrás da família do jornalista, tinha um garoto, acompanhado de um homem que estava vestido de vermelho. E esse garoto era muito parecido com o Rui Pedro. A família começou a acreditar fortemente que sim, que era o próprio menino Rui Pedro, e a polícia recolheu todas as fotos para poder investigar melhor. Só que, mais uma vez, não teve conclusão alguma sobre essas fotos. Eles não sabiam falar se podia ser um menino ou não. Em setembro de 1998, a polícia britânica acabou desmontando uma rede enorme de pedofilia que se chamava The Wonderland Club. Uma rede que agia principalmente na internet, em chats e em grupos privados. Eles apreenderam mais de 750 mil fotos e vídeos de mais de 1.200 crianças. E o conteúdo dessas fotos era o mais diversificado e horrível que vocês possam imaginar. E foi possível identificar mais de 200 pedófilos. Só que das crianças, apenas 16 acabaram sendo identificadas. E uma dessas crianças era o Rui Pedro. A polícia então começou a suspeitar que o Rui Pedro tinha sido assassinado depois de ter sido abusado pelos pedófilos desse clube. A polícia britânica, a Interpol e a própria família confirmavam que sim, era o Rui Pedro, nas fotos e nos vídeos. Só que a polícia de Portugal aparentemente não estava sabendo o que fazer com essas informações, ou talvez não estava acreditando nessas informações. E mais uma vez, eles desacreditaram tudo. Com as fotos do fotógrafo, que a polícia acabou analisando, não chegou a conclusão alguma, com a própria Interpol e a polícia britânica, né, que acabaram descobrindo toda essa rede de pedofilia e encontraram fotos e vídeos, e eles mesmos atestaram que era o Rui Pedro, a família confirmou, e mais uma vez a polícia de Portugal acabou ali não levando a conclusão alguma. A família já estava destruída, já não sabia muito o que fazer, estava desacreditada, é óbvio, na polícia de Portugal. Então eles acabaram montando uma equipe de investigação justamente para pegar uma outra vertente, investigar tudo novamente e ver se chegava a alguma conclusão do caso. Porque eles tinham certeza sim que aquele menino era o Rui Pedro naquelas fotos. Eles acreditavam fielmente que sim, que era o filho deles, que era um menino que estava ali sempre brincando, né, na rua de bicicleta com os amigos. Essa nova equipe de investigadores acabou focando no Afonso Dias, e ele foi então acusado de rapto agravado. Eles reuniram o máximo de provas que eles podiam sobre isso. O Afonso Dias foi julgado pelo Tribunal de Lousada em novembro de 2011, e o depoimento que de fato incriminou Afonso Dias veio de uma prostituta chamada Alcira Dias, que afirmou que tinha sido paga pelo Afonso para ter sexo com Rui Pedro. A Alcira falou na frente de todos que sim, ela tinha visto o menino Rui Pedro com o Afonso Dias no mesmo dia do desaparecimento. Que ele chegou até ela, né, com um Uno preto, com o Fiat Uno preto, ele ofereceu cerca de 10 euros para ela, e assim ela teria que ter relações com o menino. Ela até questionou ele sobre a idade do menino, e ele falou que não, que ele já tinha idade adequada para fazer essas coisas com ela. Ela então pegou, viu que o menino ao descer do carro ele estava muito apreensivo, ele estava com muito medo, ele estava chorando, e ela levou o menino para trás da casa dela. Lá ela pegou, tentou acalmar o menino e perguntou o que estava acontecendo. O Rui Pedro então chorando falou para ela que ele não queria estar ali, que o Afonso tinha forçado ele até ali e que a mãe dele também não sabia onde ele estava. E nesse momento ele até falou que o Afonso era um tio dele. A Alcira esperou ali atrás da casa por volta de uns 15, 20 minutos. Então ela retornou com o menino Rui Pedro, o Afonso colocou ele dentro do carro e eles saíram rapidamente. Ela fala até que ela acredita que o Afonso levou ele para um outro bordel ali perto. A Alcira também contou que na época do ocorrido, ela foi até a polícia, tentou explicar para eles, só que como ela não sabia o nome do garoto e nem do Afonso, né, naquele dia, eles não levaram isso muito em conta, não levaram ela muito a sério, e que só depois de dias ela confirmou que realmente eram eles, quando ela viu reportagens na TV. Outras testemunhas que também foram ouvidas foram 3 amigos de Rui Pedro. E eles declararam que o Afonso, ele odiava muito o menino Rui Pedro.
ele ficava muito atrás dele, que ele parecia obcecado por ele e que no próprio dia do desaparecimento do menino Rui, as crianças foram ouvidas, só que os investigadores tomaram aquilo como mentira de criança e os depoimentos foram ocultados do caso na época. O caso, no total, teve mais de 60 testemunhas que foram ouvidas e no final, o Afonso Dias acabou sendo absolvido. A família do Rui Pedro então acabou recorrendo e em março de 2013, Afonso Dias foi condenado a 3 anos e 6 meses pelo Tribunal do Porto. Em junho de 2014, o Supremo Tribunal da Justiça e em janeiro de 2015, o Tribunal Constitucional acabaram confirmando a condenação. Ele começou a cumprir a pena 18 de março de 2015 e foi liberado em março de 2017, depois de cumprir 2/3 da pena somente. Até hoje não acharam Rui Pedro ou qualquer indício de onde é que o garoto, agora já um homem, óbvio, onde ele possa estar. Só que a polícia, os investigadores também não acreditam muito que ele possa estar vivo. Isso porque aparentemente o Rui Pedro ele tinha epilepsia. E se não tomasse os medicamentos apropriados corretamente, isso poderia acabar ali causando danos cerebrais e ele poderia vir a falecer, ou poderia vir a ficar com sérios problemas. Então, eles acabam acreditando que talvez o menino não esteja vivo. E uma grande teoria que se tem, pelo fato da polícia ali acabar não investigando direito, não reunir as provas adequadas, não acreditar nas pequenas provas que acabaram aparecendo aí no percurso dos anos, é porque em meados de 2000, em Portugal, uma grande facção ali de pedofilia ela foi abordada, foi descoberta, e então vários nomes de famosos, de pessoas do governo, políticos, acabaram saindo na mídia. Então eles acreditam muito que o fato deles realmente não terem ido atrás das provas ali, do que tinha aparecido no Rui Pedro, era por causa disso, é porque tinha gente grande metida no meio. E até hoje, a própria mãe do Rui Pedro, ela dá várias entrevistas, ela aconselha muito outras mães também, ela mantém o quarto do Rui Pedro da forma que ele estava naquela época, na época do desaparecimento. Então, volta e meia, esse assunto acaba indo pra mídia também. Então ele é um caso muito famoso realmente em Portugal. Bom, pessoal, esse é o caso estranho de hoje. É um caso que não tem bem um desfecho certo. E um caso muito famoso em Portugal, como eu disse. Não sei se vocês já tinham ouvido falar dele ou não. Mas deixe um comentário aqui embaixo, falem o que vocês acharam do caso, se vocês já sabiam. E até me deixem sugestões para outros casos, para outros vídeos que eu possa aqui estar fazendo para vocês. Não esqueçam de deixar o like. Quando vocês deixam o like, o YouTube entende que estão gostando do vídeo, ou até dislike também. E acaba entregando o vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve e, por favor, divulga esses vídeos no Twitter, Facebook, WhatsApp. Enviem para uma pessoa, que isso já me ajuda muito com o canal e para que o canal possa crescer também. Então, até o próximo vídeo.